No vídeo de hoje eu vou contar como que eu fui expulso de um terreiro de Umbanda, e esse é um assunto que mexe um pouco comigo, é meio difícil de falar, mas eu acho muito importante a gente tratar, né, desse tema para servir até de alerta para quem quer entrar na Umbanda ou em outras religiões, porque você muitas vezes acaba sendo cuidado por alguém que em tese é superior a você, e nesse processo, né, nessa relação, às vezes se torna um pouco perigosa, porque você às vezes pode passar por abusos, como eu passei, por fazer parte desse jogo de poder. Então fiquem comigo que eu vou contar tudo isso em detalhes. Olá, meu nome é Rax, sou médium de Umbanda e sejam bem-vindos ao meu canal. Em um dos primeiros vídeos que eu postei, eu contei um pouco da minha história e do porquê que eu criei esse canal. Então, como eu já contei, eu nunca fiz parte de um terreiro grande. Eu sempre frequentei casas pequenas, casas bem familiares, com poucas pessoas. Da minha infância até o final da minha adolescência, eu frequentei a casa da tia Teresa, que ela atendia com um caboclo. Mas por volta dos meus 21 anos, por aí, a minha mediunidade começou a despertar de forma muito forte. E eu precisei buscar outro terreiro. E eu fui pro terreiro de uma conhecida dessa minha mãe de santo. Ela era irmã de santo da tia Teresa. Eu tenho algumas fotos aqui e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como era. Era um lugar pequeno, humilde, e não era muito diferente do lugar que eu fui criado pelo caboclo da mãe de santo 1. E eu fiquei mais ou menos 5 anos nessa casa me desenvolvendo. Eu era uma espécie de pai pequeno lá. E a gente basicamente só atendia os conhecidos dessa mãe de santo 2. Então eu nem tinha permissão de trazer pessoas lá. E como tinha poucos médios, basicamente eu ajudava ela com tudo. Eu cambonava, eu limpava o terreiro, eu comprava as coisas quando faltava. E eu, por ser médio de transporte também, muitas vezes ela me colocava para fazer puxadas. Ou seja, chegava alguém ali muito doente, cheio de encosto, e eu puxava aqueles encostos para mim. O que me trouxe muitos problemas. Porém, como toda relação tóxica e abusiva, ela dividia o tempo entre me tratar mal e me tratar muito bem. Quando ela não estava me criticando e tentando controlar a minha vida, ela estava dizendo que eu era praticamente filho dela, que ela me amava, que queria o melhor pra mim. Então, muitas vezes eu saía de lá revoltado por alguma situação que eu via, mas ao mesmo tempo eu ficava muito culpado, porque eu falava assim: ela cuida de mim, ajuda tanta gente, por que eu tô pensando desse jeito? Não, eu tenho que voltar lá, eu tenho que ajudar. Então muitas vezes eu tentei sair de lá, só que ela me ameaçava e ela falava se eu saísse de lá eu nunca mais ia pisar dentro do terreiro. E no fim eu acabava sendo vencido pelo lado emocional e eu voltava pra casa dela. E assim foi indo por anos. E a minha vida, nessa época que eu fiquei nesse terreiro, era de altos e baixos. Eu vivia também tendo crises de depressão, de ansiedade, de ataque de pânico. Teve época que eu fiquei com muito medo de incorporar, eu tinha medo dos espíritos, porque ela falava que as entidades iam me punir. Quando acontecia algum problema na minha vida pessoal, ela dizia que a culpa era minha, que isso tinha acontecido porque eu desobedeci o santo, porque eu desobedeci ela. Mas mesmo com tudo isso, eu continuava lá do lado dela, eu continuava comprando as coisas pro terreiro, eu continuava limpando tudo. Mas chegou uma época que foi uma das épocas mais difíceis pra mim, que foi o período que eu resolvi me assumir como gay. E sempre ouvindo muitas críticas dela, porque ela não aceitava a minha sexualidade e ela volta e meia usava a pombageira dela para tentar me curar do fato de eu ser gay. Então ela falava que se eu fosse gay eu só ia ter filho quando eu fosse velho. Ela me chamava de depravado, que eu tava viciado em sexo, que o meu papel era salvar a minha família e eu tava destruindo a minha família. A pombageira dela falava que ia colocar 2 mulheres no meu caminho para eu transar, e se eu transasse e não gostasse eu poderia ser gay. E um dos absurdos que ela falou foi que eu poderia abusar de crianças, pelo fato de quando eu era criança eu também fui abusado. Então ela tinha um neto pequeno que me adorava e ela passou a não deixar ele mais perto de mim porque ela achava que eu ia abusar dele. Então nesse momento da minha vida que eu tava bem depressivo, que eu tava bem mal, eu pensava até em suicídio, essas coisas me abalavam muito. E eu comecei a acreditar nela, que eu falava, realmente eu devo ser essa pessoa,
eu realmente não presto, eu mereço estar passando por tudo isso. Mas aí ela começou a se contradizer com muita coisa, porque ela me tratava a ferro e fogo, mas a filha dela, que fazia um monte de merda, ela passava a mão na cabeça. Então quando ela incorporava, a pombagira simplesmente me tratava feito lixo. Mas aí quando chegava a filha dela, a pombagira falava com uma doçura, que o erro era dos outros. E eu ficava assim, como assim? Eu que tô fazendo tudo certinho, eu sou o cão, e ela que faz um monte de merda, não cuida do filho, só dá preocupação pra mãe, ela é a coitadinha. E daí eu comecei a orar muito pro meu santo, pra me mostrar a verdade. E ao mesmo tempo eu ficava com todos aqueles conflitos dentro de mim. E daí ela colocou um outro menino dentro desse terreiro, que ele também era gay, coisa que ela odiava. E esse garoto, ele era muito tóxico. Ele era muito... como que eu posso dizer? Filho da puta. Porque ele arranjava problema com todo mundo. Então ele vivia fazendo fofoca dentro do terreiro e colocando um contra o outro. Enfim, depois que ela colocou esse garoto dentro da casa, o terreiro foi virando de ponta cabeça. E a minha relação com ela foi ficando cada vez mais estranha. E eu não podia abrir a boca, porque sempre que eu abria a boca, eu era acusado de algo. Ela me chamava de mimado, de arrogante, de metido. Então eu só ficava calado. Fora isso, como eu era praticamente o único médico que incorporava além dela, os outros irmãos de santo, né, volta e meia eles faziam piada comigo. Então depois que eu me assumi gay, eu comecei a sofrer bullying dentro do terreiro, causado por esses colegas. A única pessoa que me tratava bem lá dentro era uma senhora que tinha mais ou menos 80 anos. E uma outra médium também que ia lá de vez em quando. Fora essas duas pessoas, os outros viviam me atacando, fazendo fofoca, implicando e tendo também muito ciúme da nossa relação. Então, para vocês entenderem, eram mais ou menos 7 pessoas que frequentavam esse terreiro, assim, de forma fixa, e que a gente poderia considerar membros da casa. Daí, chegando mais ou menos na metade de 2020, eu já estava no psicólogo e eu precisei ir pro psiquiatra tomar alguns remédios para me ajudar a melhorar da depressão e dos ataques de pânico que eu estava sentindo. E nisso, a pombagira da mãe de santo disse que eu precisava de um tratamento espiritual. E daí, de 15 em 15 dias, eu tinha que me encontrar com essa pombagira, que ela ia fazer uma espécie de terapia comigo. Então eu levava um caderninho branco e ela falava algumas coisas da minha vida. E eu tinha que anotar as coisas que ela falava. E foi aí que começou o verdadeiro inferno dentro do terreiro. Porque todo mundo queria fazer essa maldita da terapia com a pombagira. E daí o pessoal questionava a mãe de santo. Por que ele tá fazendo esse tratamento? Eu também preciso, meu caso é mais grave, o santo só ajuda ele. E começou aquela fofoca e um verdadeiro pesadelo na minha vida. E só esse tratamento com a pombagira merece um vídeo próprio, porque são tantos absurdos, que até hoje eu questiono se era mesmo a pombagira ou se era a mãe de santo fingindo que estava incorporada. Ou até, às vezes eu fico pensando se não era um quiumba se passando pela pombagira. Porque tem coisas que são muito graves, que tá lá registrado no papel, tudo que ela me fazia escrever. Eu não vou nem me alongar muito nessa parte, né, do conteúdo, mas o que aconteceu? Tudo isso era feito na base de ameaças. Então ela falava, se eu não cumprisse os 7 meses de tratamento, frequentando todos os dias, sem faltar, eu ia acabar enlouquecendo, a espiritualidade ia me largar de mão. Ela falava também que fazer isso estava colocando a vida dela em risco, então ela estava fazendo aquilo para me ajudar, mas ela tinha muito medo, então tinha que dar certo, porque se desse errado ia ser uma vergonha na vida dela e todo mundo ia duvidar das entidades dela. Eu fiquei cerca de 5, quase 6 meses nessa brincadeira, fazendo absolutamente tudo que ela me mandava. Até que num desses encontros, né, com a pombagira, ela começou a falar tanta besteira, que eu resolvi discordar dela. E daí eu bati de frente com ela. Porque ela virou pra mim e disse que eu era a única pessoa que tinha problemas ali no terreiro. Porque todas as outras pessoas estavam bem. E eu era a única pessoa que não se ajudava e não queria melhorar. Daí eu fui e questionei ela. Eu falei assim, não. Peraí, você tem certeza que a gente tá falando das mesmas pessoas? Porque fulano faz isso, isso e isso. Cicrano faz isso, isso e isso. Como é que eu, que tô aqui fazendo tudo
que você manda, sou a pior pessoa da casa. Isso não faz sentido. Você não devia estar falando isso pra mim. Você devia estar me incentivando, não pisando em mim. Daí ela começou a ficar alterada e que eu tava duvidando das palavras dela, que eu tinha que acatar tudo que ela dizia. Aí eu fui e comecei a me defender. Falei que não, dessa vez eu não ia ficar calado e que pra mim tava muito difícil frequentar o terreiro, porque tinha muita briga, muita fofoca. E isso não estava me fazendo bem e que eu queria só fazer parte desses encontros com ela, que eu queria me afastar um pouco das outras reuniões, porque eu não estava me sentindo bem com todo aquele bullying, com todo aquele ataque. E daí eu pedi permissão para só frequentar esses encontros com ela até esses 7 meses acabarem, porque faltava só 2. E eu tava melhorando, o meu tratamento na psiquiatra tava avançando, ela tava começando a tirar os meus remédios. Então, diferente do que ela tava falando, eu estava sim ficando mais saudável. Então, pra não me prejudicar, eu queria me afastar um pouco, até eu me sentir bem de novo. Daí ela começou a gritar, tirou o caderno de mim, falou que se era desse jeito, era pra acabar com aquilo, que ela não ia mais cuidar de mim, porque eu tava duvidando dela. Daí eu tentei argumentar de todo jeito, falei que não era assim, caí de joelhos na frente dela, chorei, pedi perdão, pedi desculpas, mas eu falei que eu tava sofrendo muito, que eu não tava aguentando mais aquilo, que era uma tortura pra mim. E ela falou, se é desse jeito, então você sai daqui da minha casa, você não frequenta mais. Aí eu disse, eu te peço perdão se eu estiver errando, mas eu não aguento mais passar por isso, tá me fazendo muito mal. Daí ela basicamente começou a gritar, me enxotou de lá. Ela desincorporou da pombagira e nisso eu comecei a chorar muito. E eu fui pro outro cômodo do terreiro, né? E nisso ela incorporou uma outra entidade, que era a Cabocla Mariana, que era uma entidade que todo mundo tinha medo, porque ela era muito dura, brigava muito com a gente. E ela começou a dar ordens lá, que não me queria mais ali dentro, que ela tinha cometido um erro em me ajudar, enfim. Ela começou a falar um monte de coisa e eu só conseguia chorar, desesperado. E eu comecei a pedir orientação, pedir por ajuda, porque eu não sabia o que estava fazendo. Pra mim era como se eu estivesse cometendo um crime e eu tava achando que a minha vida ia acabar, porque eu falei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida se eu sair daqui? Como que eu vou cuidar das minhas entidades? Mas ao mesmo tempo, dentro de mim, eu tava me sentindo feliz de sair dali. Mas era como um término de relacionamento ou quando você sai de uma empresa, né? Quando você pede demissão. É muito difícil você fazer isso, porque são anos se dedicando àquele lugar. Então naquele momento eu senti o pai Joaquim, preto velho, do meu lado, e mesmo ninguém ali me dando nenhum acolhimento, eu ali chorando pra caramba sozinho, eu fiquei ali e me agarrei nele. Eu falei, eu vou com isso até o fim, porque isso não tá certo e eu não mereço passar por isso. Eu não vou passar por isso mais. E nisso ela incorporou uma terceira entidade, que era o Caboclo Surrupira, que era um caboclo que todo mundo tinha medo, mas era a entidade que eu era mais próxima e que eu mais gostava. E ele foi o único naquele dia que me tratou bem e me tratou com amor. Então eu não sei se ela realmente estava incorporada com as outras entidades, mas com ele eu senti que ele realmente estava ali e ele veio me acolher, porque em várias outras situações que aconteceram, ele sempre me ajudou muito. E nisso ele sentou comigo, pediu algumas coisas para passar na minha cabeça e tal. Ele falou que aquela situação tava complicada demais, mas se eu quisesse ir, para eu ir em paz, que eles não iam me atacar, que eles não iam me fazer mal, que eles não iam me perseguir. E eu falei, olha, eu quero sair porque não tô aguentando mais. São muitos anos passando por torturas, basicamente. E eu queria muito continuar aqui, eu amo vocês, mas pra mim não tá dando, eu tô no meu limite. Nisso ele mandou eu incorporar o meu preto velho pra ele dar a permissão de eu sair. E daí eu falei, eu não vou conseguir incorporar, eu tô muito nervoso, eu tô chorando. E ele falou, se concentra aí, que se você tiver santo mesmo, então você vai conseguir incorporar. Daí eu fechei meus olhos, o preto velho veio, agradeceu e disse que era hora de eu ir embora mesmo. E eu saí assim, com um sorriso no rosto. Parecia que eu tava me libertando, como se eu fosse um escravo e tinham me dado a carta de alforria. E eu saí muito alegre. E apesar do que todo mundo dizia lá,
a minha vida não piorou, pelo contrário, ela só melhorou. Eu fiquei cada vez mais saudável, eu não tenho mais depressão, eu não tomo mais remédios, a minha ansiedade praticamente acabou, eu não tenho mais ataque de pânico, eu nunca mais incorporei quiumba, encosto. Quando eu sinto só as minhas entidades. Elas também não ficam vindo toda hora, como acontecia antes. Ou seja, a minha mediunidade ela estabilizou. E depois disso, o terreiro basicamente fechou, porque essa mãe de santo ficou doente, não pelo Covid, mas por outras coisas, ela ficou internada. Essa mãe de santo não só me expulsou depois disso, mas expulsou todas as outras pessoas, inclusive uma moça que era o braço direito dela, que estava com ela por mais de 20 anos. Então, longe de mim ficar feliz pela desgraça dos outros. Mas quando eu olho, né, para trás e vejo tudo que eu passei, eu vejo como a espiritualidade é sábia e o quanto a gente tem que confiar na gente mesmo, porque infelizmente isso acontece. A Umbanda e qualquer outra religião não é feita só de boas pessoas, de pessoas éticas. Tem pessoas do lado mal, sim, e a gente tem que ficar atento a isso. Fica de olho nas coisas que acontecem, porque eu vi muita coisa errada e eu tampava meus olhos. Então muitas vezes as minhas entidades já tentaram me tirar de lá, mas eu, por medo e por insegurança, ficava naquela situação. E hoje eu vejo que não. Eu poderia ter cortado isso bem antes. Eu poderia ter evitado muita coisa. Mas enfim, não dá para mudar o passado e a gente tem que seguir em frente. Então, confie na sua espiritualidade, confie nos seus guias e tenha coragem de mudar. Tenha coragem de sair de certas situações. Porque às vezes a gente que tem que dar o primeiro passo, não a espiritualidade. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, eu quero te agradecer. Peço que você também divida comigo as suas experiências. Comente aí embaixo se você já passou por isso, se já ouviu algum caso de alguém que passou. E se você está num lugar maravilhoso, num terreiro super do bem, escreve aí embaixo também, porque a gente quer ouvir coisas boas também. Então deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Eu tô sempre trazendo conteúdos aí de Umbanda, trazendo também um pouco de humor pra gente rir um pouquinho. A gente também traz aqui temas sérios pra gente debater, estudos. Enfim, tem muita coisa boa aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui. Que Deus te proteja, que Pai Joaquim e as entidades de luz tragam muitas coisas boas na sua vida. Tchau, tchau.